se a gente se Eu delugasse. tinha uma amiga que ela não queria usar bengala de jeito nenhum. Alô, alô, Precisava estamos da sim, bengala. tentando ao vivo de novo, então alguém pode dar um retorno? Hein? Sim? Eu digo assim, lá na Alemanha era muito visível isso, assim, no dia a dia, né? Deu certo! Não estava. Amém! Né, bem? Que bênção! Ao vivo estamos. Para o mundo. Então, irmãos, você está falando lá da Alemanha, né? Ao vivo. Então, essa questão do valor, da dignidade, é muito importante que a pessoa perceba a sua realidade, né? Mas é evidente que há de chegar um momento que a pessoa vai ter necessidade, que o corpo vai atingir um grau de limitações, né? E que a gente tem que estar atento a esse momento quando o próprio povo, né, o próprio povo de Israel ajudou Moisés. Moisés, por exemplo, com 80 no caso, foi chamado pelo Senhor para ir ao Egito, aquela coisa toda, e ele disse: mas Senhor, eu não tenho o dom da oratória, eu não consigo falar direito. Moisés, hein? O escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ele não conseguia falar direito. Então Deus disse a ele: eu sou meio atrapalhado na fala, ele falou para o Senhor, lá no Sinai. Então Deus disse assim: eu vou providenciar o Arão, o teu irmão, ele vai falar por ti. Então Arão foi o que esteve junto, o ajudador da oratória de Moisés. Então Deus revelava o que ele queria revelar a Moisés e o Arão ia lá e falava, né? Então esse cuidado de um com o outro, isso é um dos fenômenos da humanidade. A humanidade foi feita para viver em união, viver em conjunto, viver em família, né? Mas é claro que tudo tem que estar pautado pelo jeito de Deus, né? Honra a teu pai e a tua mãe, né? Como diz a palavra do Senhor, honra teu pai e tua mãe. O pai e a mãe, eles sabem desse texto, então eles devem se permitir ser honrados pelos seus filhos. A mentalidade que está sendo formada hoje as crianças, nessa mentalidade de odiar os pais, ou nem ter sentimento, vamos dizer. Ele não chega a odiar, ele não chega nem a amar e nem a odiar. Isto é, ele não tem sentimento algum, né? Tem uma indiferença total, né? Então, isso há de chegar o dia em que essa máxima palavra para a humanidade de honrar o pai e a mãe, que ela é, vamos dizer assim, algo perene. Honrar o pai e a mãe é sempre. É desde que eles têm 20, 30 anos até quando eles têm 90, 100. Né? Então, quer dizer, o pai e a mãe, eles devem ser os provedores da possibilidade da honra para os filhos. Eu vou permitir que meus filhos me honrem, né? Meus filhos precisam ter a possibilidade de me honrar. Uma das missões do pai e da mãe é permitir que os filhos os honrem, para que eles vivam mais sobre a terra. E para isso, a honra, ela decorre do senso de respeito, do senso de comunhão, do senso de amor, de caminhada junto, de educação. São vários vieses que precisam estar acontecendo, né? E principalmente de temor a Deus. Não pode isolar, por exemplo, a gente não pode isolar esse texto dos 10 mandamentos e tirar ele de lá. Não é assim. Ele está inserido em todo aquele contexto em que Deus é a pessoa que vai definir os parâmetros dessas honras.
Entende? É Deus que vai definir os parâmetros que vão dirigir o pai e a mãe, como pai e mãe, para que os filhos recebam a provisão neles, a semente neles, que vai gerar a honra aos pais. Em um momento, Paulo disse assim: pais, cuidado para vocês não provocarem seus filhos a ira. Cuidado para que eles não fiquem com raiva. Entende? Os pais têm que ter esse cuidado. Outro lugar, Paulo disse assim: pais, não provoquem o desânimo. Não levem seus filhos ao desânimo. Isto é, desânimo em português não representa muito bem a palavra grega que é a ânima. Quer dizer, você vai tirar a ânima. A vida. Ânima é vida. Sem vida. Não. Quer dizer, a forma como determinados pais podem conduzir a relação com seus filhos, ao invés de estar dando vida para eles, está tirando a vida deles. Né? Então, os pais são os provedores da honra, que vai permitir que depois, em algum momento, e sempre, e em todos os momentos, os filhos vão honrá-los. Né? E os pais vão permitir de serem honrados também. Isso está tão entrelaçado com Deus, porque isso tudo acontecendo vai promover vida nos próprios filhos. Então, o pai que não conduzir seus filhos a essas dimensões que Deus está trazendo, todas as diretrizes para que isso aconteça, então, os pais que não fizerem isso, os filhos vão cada dia perdendo a vida mais cedo. Já antes de morrer fisicamente, já estão morrendo psicologicamente, já estão morrendo espiritualmente, e depois vão morrer fisicamente também. Né? Então, essa compreensão de cuidados, eles não param nunca. Né? Eles não param nunca porque ele entra na dinâmica de Deus. Eles vêm, na verdade, da dinâmica de Deus. E a dinâmica de Deus é uma dinâmica eterna. Então, todo o mandamento de Deus, ele é eterno. Toda a palavra de Deus é eterna. E quando nós somos chamados por Deus, nós somos chamados a participar de uma dimensão eterna. De uma dimensão eterna. Né? Então, essa dimensão eterna que nós somos chamados a participar, ela entra dentro do espaço, do tempo e da história. Ela entra. Né? Então, a gente tem a possibilidade, e aí entra o problema do estrabismo espiritual humano, né? O estrabismo espiritual, o problema do pecado, ele é tão desgraçado que ele faz o ser humano olhar para a questão vida apenas por aquilo que ele consegue julgar a partir do que ele vê, dentro do espaço, do tempo, da história. Só isso aqui. Então, é o que ele vê, é o que ele julga. Então, ele traça os limites do bem e do mal a partir dele mesmo. Né? Então, tudo aquilo que está julgado, ajuizado, trabalhado, imaginado ou projetado para viver é dentro da história. Né? Então, essa é uma das armadilhas do pecado, da falta de Deus, da ausência de Deus. Né, irmãos? Então, mas a palavra de Deus, ela mostra logo no seu início para nós esse cuidado de Deus em não permitir que a gente caia nessa armadilha, gente. Da gente ficar imaginando o bem e o mal. Entende? Julgando por nós mesmos o bem e o mal. Não cabe a nós isso. Né? Cabe a Deus. Bom, lá em Gênesis 1, né, a gente já viu isso e temos visto isso, e o Senhor lembra sempre a gente nisso aí. Né? A gente tem Deus
várias vezes, né, falando sobre o que é bom e o que é mal, né? A perda dessa referência aí, gente, então a gente tem que vigiar muito o nosso coração, né? Ah, eu estou imaginando que isso aqui pode ser bom. Ah, no caso, estou imaginando que se eu falar com meus filhos, algo vai ser ruim. Enfim, qualquer imaginação humana, ela não tem a autonomia para isso. Ela não tem a autoridade para isso. Não pode ser assim. Nós precisamos entender que a referência do bem e do mal não está em nós, está fora de nós. Como a gente estava comentando agora há pouco, né? Os movimentos totalitários no mundo, irmão, seja comunista, político, né? Seja político, seja movimento científico, seja movimento religioso, esses movimentos totalitários, o grande erro desses movimentos é centralizar o bem e o mal, ou o certo e o errado, no Papa, por exemplo. Estava ouvindo hoje aí uma pessoa até de grande competência jornalística, mas ela estava dizendo assim, que para o mundo melhorar, o Papa tem que voltar a ser cristão e coordenar todas as diretrizes da vida de novo. Todo mundo precisa ser católico novamente para que as coisas tomem o eixo certo da vida, né? Então, claro, isso é uma aberração, é uma pessoa de altíssima competência, admirável até, quando faz análise política, é uma pessoa muito competente, mas quando se trata dessa profundidade de análise, é uma pessoa altamente ignorante, né, que não tem competência alguma, né? Então, não se pode centralizar o bem e o mal numa pessoa. Não se pode centralizar nem no Papa, nem no pastor, nem numa religião, nem numa ciência, nem em nada, né? O bem e o mal, isso aí é fundamental, é algo básico, algo da realidade das coisas. O bem e o mal estão em Deus. Não está em nós, está em Deus. Então, o movimento que centraliza isso fora de Deus e que julga tudo a partir de um líder religioso, né, e que as pessoas aplaudem esse líder religioso como se ele fosse o cara, isso é um absurdo. Não pode ser assim nunca. A nossa referência o tempo inteiro precisa ser Deus, é a palavra de Deus, é Ele que é o bem e o mal, é Ele que é o bom, né? Não pode ser outro. Então, desde o início, em Gênesis 1, você vai ver aqui, quando Deus opera, né, quando Ele fala as coisas, Ele viu que era bom. Então, o resultado da palavra de Deus é bom, né? O pecado, ele entrou no mundo, claro, o pecado entrou no mundo, é uma coisa má. Mas não está também na mão do pecado, e nem do diabo, definir o que é bom e mal. Não está. Os orientais, por exemplo, os orientais não sabendo definir nada, por causa que a distância deles de Deus é a morte, né? Do pecado também, como todo mundo, eles não sabendo definir, eles criaram um negócio chamado Yin e Yang. Quer dizer, aquela coisinha redonda com um negócio assim, e um lado bom, um lado mal. Quer dizer, o bem e o mal, eles têm que coexistir, porque eles fazem parte da bondade eterna. Quer dizer, o bem e o mal é o yin e yang. O bem é uma coisa boa, o mal também é uma coisa boa. Quer dizer, isso é um absurdo total, mas também é compreensível ter sido produzido isso pela mente humana, né? Porque eles não têm referência nenhuma. Aí fica o pessoal perdido à deriva nessas conceituações e dentro, até como todo o resto do mundo, navegando à deriva dentro do mal de verdade, o mal verdadeiro, né? Então, irmãos, se o mundo inteiro foi feito por Deus, o universo inteiro foi feito por Deus, se o universo inteiro ele foi feito bom, né? Isso é algo assim que não sucumbe ao mal.
O mal é real, ele acontece, ele existe. Mas ele não sucumbe, não faz sucumbir o bem por causa do mal que está aí, né? Então, a Bíblia diz assim também em Romanos 5:20, né? Em Romanos 5:20, que onde o pecado ele abundou, quer dizer, onde o mal, o pecado abundou, superabundou a graça, né? Então, esse tipo de visão deve fazer parte do nosso coração o tempo inteiro. Nós estamos sendo alcançados pela palavra de Deus, que norteia o nosso pensamento, afirmando que o bem, o que é bom, as coisas de Deus, elas suplantam o que é mal, estão acima do que é mal, né? O que deve nortear a gente não deve ser a nossa percepção dentro do mundo que jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas ele não foi mudado de dono. Ele não foi mudado de centralidade, de poder, de autoridade, de majestade. Então, uma vez que nós andamos dentro do mundo que jaz no maligno, pode acontecer, se nós perdermos a visão de Deus, que a gente começa a ser altamente pessimista dentro do mundo por ver tanta maldade, tanto erro, tanta desgraça. A nossa única fonte de referência é os nossos sentidos. Se for assim, a pessoa vai viver debaixo de um poder desgraçado e vai ter realmente uma vida desgraçada, né? Ele vai vendo, inclusive ele vê, como afirma o texto de Eclesiastes, a visão dele da vida é uma visão vazia. Tudo que ele pode fazer, ele labora, ele luta, né, em cima de algo que não avança, né? O mal, ele tem uma característica extremamente, vamos dizer assim, destrutiva. O mal é tão destrutivo o mal, que na sua estrutura maior, o todo do mal, ele não sai do lugar. Entende? Ele é estático. O mal pode enganar quem está atolado dentro dele, inserido dentro dele, sem ter a visão de Deus, que é a visão maior, eterna. A visão da eternidade é uma visão dinâmica, é uma visão progressiva, de constante movimento de algo que é de Deus, de constante ação dinâmica de Deus. É uma ação dinâmica, constante e eterna, embora seja o mesmo. O Deus é o mesmo, o Deus não muda, a palavra de Deus não muda, mas ela tem uma estrutura e uma condição eterna de ação. Eterna de ação. O mal não. O mal, ele é algo estático, é algo pequeno, que faz você caber dentro dele e que faz você ficar preso dentro dele, mas porque ele tem um movimento ali dentro dele, as coisas se movimentam, a pessoa tem naquela visão limitada, dentro daquele mal, de que ele está fazendo alguma coisa. Salomão percebeu isso. Então, lá em Eclesiastes, é que ele disse isso. Em Eclesiastes 1, Salomão disse, mas espera aí, tudo que existe é um nada. Tudo que existe é você elaborar em nada. Se você não tiver simplesmente a visão tua, absolutamente tua, ela é estática, ela é inerte. De fato, ela dá a impressão de que você está se movimentando, é como uma roda de hamster. A roda de hamster, o hamster fica em cima dela correndo que nem um doido, mas não sai do lugar, né? Ele fica ali. Então, a humanidade está dentro desse tipo de mal estático, com movimentos frenéticos, através de totalitarismos que se instalam, né? E os movimentos totalitários de afirmação ateia, né? De ateísmo, né? que não se desenvolvem dentro da realidade do bem, eles são estáticos, né? Eles não constroem nada, eles param em si mesmos. Então, aqui em Eclesiastes, como a gente leu outro dia também,
E as pessoas, é claro, não têm essa visão, irmãos. Eles não vão ter. Não vão ter. Né? É preciso um poder maior do que nós, maior do que eles mesmos, maior do que o próprio mal, né? Para tirar as pessoas desse estado que Eclesiastes descreve, né? Então Eclesiastes chegou ao ponto de dizer isso. Olha, Salomão, né? Lá em Eclesiastes 1, Salmo, Provérbios, aqui. Olha só. Que proveito tem o homem, né, de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Quer dizer, qual é? Por quê? Por que ele está trabalhando tanto assim, fazendo tantas coisas? Que proveito tem? Quer dizer, a pergunta ela chama uma resposta negativa. Quer dizer, não tem nenhum. Porque de fato, as coisas, irmãos, elas foram feitas como coisas. Sabe? A escatologia das coisas, vamos dizer, o fim último das coisas, é ser aquela coisa. A escatologia da coisa é a coisa mesmo. Né? Esses cientistas, por exemplo, que estão desesperados, tentando encontrar lá no pó a resposta para a solução da existência, isso é uma tolice muito grande. Porque a escatologia do pó é o pó. Não tem nada mais no pó. Como não tem nada mais em Marte, porque nada mais... Se fosse assim, do pó haveria surgimentos de outra terra, outras vidas, claro. Né? Isso é Deus. Aí já é Deus. Entende? Então você saiu do pó, do conceito daquilo que é para aquilo mesmo. Quer dizer, a dignidade das coisas feitas já estão determinadas nelas mesmas. Né? Então, não é possível. A mentalidade humana, ao invés de buscar fora das coisas a resposta para si, para tudo que está em Deus, no Criador, ele acaba buscando nas coisas ou em si mesmo, não vai encontrar. Ou naquilo que o ser humano cria, ele fica fascinado por isso, por aquilo, mas a humanidade sempre continua dando a volta e chegando naquilo mesmo. Quer dizer, ela vai, melhora, inventa uma coisa e continua morrendo, e continua mentindo, e continua matando, e continua roubando, e continua igual, não muda. A única mudança que se faz dentro do coração humano é Deus que faz. É Ele que tira a gente da morte e conduz a gente novamente para a esfera dele, para ele, por meio dele e para ele. Né? Senão, tudo que se vê, tudo que se faz, tudo que se busca, a escatologia, como a gente falou, das coisas, que não levam a mais do que aquilo, né? A própria escatologia humana, que aí então o complexo aumenta, a complexidade, porque você vai buscar sentido, enquanto as coisas não buscam sentido mais do que já são. Elas estão fazendo aquilo que deve fazer, a função delas, né? Então, o ser humano, no entanto, ele quer descobrir significados maiores, significados mais profundos da sua própria pessoa, né? E Eclesiastes, ele diz, bom, isso é geração vai, geração vem, mas isso continua a mesma coisa sempre. Esse é o engano humano. Por isso que quando as pessoas lá em Pedro perguntaram para os apóstolos e discípulos de Jesus, Jesus fez uma promessa, olha só a armadilha lá em Pedro, né, do povo. Jesus fez uma promessa que ele viria, mas ele não vem nunca. Né? Isso fazia pouco tempo que Jesus tinha, vamos dizer, no nosso tempo, morrido. Mas a turma já estava achando que era uma mentira, porque a visão deles era temporal somente. Não é? Eles não era imediato ou no máximo assim, de dias e meses e anos. Então, isso não se consolidando dentro do tempo, não existe para certas pessoas algo mais do que isso. Né? Então, a mentalidade humana ela pode ser abduzida por um estado estático tão terrível
que tudo aquilo que ela vai entender tem que estar dentro da sua compreensão do tempo, do espaço e da história. Entende? Fora disso, não existe. Não é verdade. Então, essa armadilha que, vamos dizer, joga o ser humano para dentro desses escombros e para dentro desse cimento e bloqueia ele naquilo ali, né? Só Deus que pode tirar com a sua palavra, né? Com o seu chamado, né? Que ele uma vez um homem lá no Evangelho, Jesus disse isso, né? A gente pensou outro dia nisso. Ele falou: bom, eu tenho muitas coisas, eu tenho muitos bens. Olha, o que é isso? Jesus fala assim, mas o que significa isso? Eu significa uma pessoa. Tenho muitos bens. Mas bens, o que significa para você como pessoa? Não vai significar nada. Porque eu significa pessoa. Bens não é nada. Bens é coisa. Né? Então, para os discípulos, uma vez Jesus disse assim: olha, gente, as coisas são coisas. E elas vão ser acrescentadas dia a dia para vocês. Eu fiz assim. As coisas para isso mesmo. Olha os passarinhos, olha as plantas. Agora, vocês não são coisas. Vocês precisam nortear direito a vida de vocês. O norte da vida de vocês é o reino de Deus. Vocês precisam se nortear por algo chamado reino de Deus. Busquem isso em primeiro lugar. Né? Vocês agora foram chamados para fazer parte dessa dimensão. Quanto às coisas, elas são coisas, elas existem dentro do tempo, do espaço e da história, para elas serem usadas. Uma hora elas vão aparecer na vida de vocês, porque eu fiz isso. Eu fiz uma horta, vamos dizer assim, eu fiz um mundo em forma de fazenda para produzir tudo que vocês precisam, não vai faltar nada. Né? E além do mais, eu é que vou cuidar de vocês. Eu. Né? Então é muito estranho para o reino de Deus, pessoas do reino de Deus, que são seduzidas pelas coisas e são impactadas pelas coisas e se deixam nortear pelos acontecimentos que estão, vamos dizer assim, dirigidos por um mundo maligno. Não cabe a nós sermos dirigidos por esse mundo maligno. Nós temos que vigiar a nossa cabeça, a nossa mente, nosso coração, para aquilo que vai nortear a gente sempre, sempre é o reino de Deus, é a palavra de Deus. E se alguma coisa bater em nossa cabeça, no nosso pensamento, que vai bater mesmo, uma quantidade imensa nesse mundo morto no maligno, o tempo inteiro, né? Até o Karl Marx, que era ateu, gente, até o Karl Marx, embora de pais de fundamento bíblico, né? Freud e Darwin, toda essa gente que veio, que saíram pelo esgoto das religiões, né, que gerou esse tipo de gente, aí como Karl Marx, Freud e Darwin, né, esses caras, até o Karl Marx, ele imaginou as 5 possibilidades de enganar o ser humano, que é a implantação do Engels, né, a implantação do marxismo cultural. Ele imaginou a via, por exemplo, ele já falou aqui, a primeira via, ele dizia assim: para a gente conquistar uma nação, a gente tem que conquistar a família. Então a gente vai fazer um processo que vai conquistar a família. Para conquistar a família, tem que destruir a família. Claro, não dá para conquistar uma família estruturada. Tem que destruir a família. Então vamos arrumar um jeito. Para esse jeito, nós vamos ter que conquistar a escola. Né? Então a cultura de um país, ela vai ser trabalhada de tal maneira que tem que ser mudada. Então, antes de nós mudarmos a política no Brasil, nós temos que mudar a cultura do Brasil. A cultura do Brasil, ela é a pior possível. Ela é uma cultura marxista. Pode entrar o político que for lá no Congresso, irmãos. A nossa cultura ainda é marxista. Ela foi tomada, já faz 40 anos, por professores marxistas. Entende? Por filósofos marxistas, por teólogos marxistas. Todo mundo está dentro da filosofia marxista. Por exemplo,
Você tem, por exemplo, movimentos marxistas que não gostam do marxismo. Parece um paradoxo, né? Por exemplo, movimento de gênero é marxista, na filosofia. Sabe esse negócio de movimento de gênero? Que diz que todo mundo é igual? É marxismo, entende? Isso é marxismo cultural. Eles lá, se você falar com muitas pessoas que defendem o movimento de gênero, eles não vão querer, tem alguns até que odeiam o Karl Marx, mas eles são marxistas, né? Outro movimento, por exemplo, marxista cultural é o feminismo, né? O feminismo na sua estrutura é marxista, né? Por exemplo, esse movimento do ecológico, do meio ambiente, a filosofia toda é marxista na sua estrutura, entende? Outro movimento, veganos, os veganos, esse movimento vegano, é tudo marxista, mas eles podem até conflitar entre si. O movimento de gênero pode lutar contra o vegano pode lutar contra o feminismo pode lutar contra os ecológicos, não importa. Para o marxismo não importa. O PT pode lutar contra o PSDB, não importa, mas tudo é marxismo. Tudo. Desde o PCdoB até o FHC, tudo é marxista. Quem ganhar não importa. O Lenin dizia isso. O Lenin dizia da teoria das tesouras. A tesoura, tudo bem, ela corta dos dois lados. Se o PCdoB ganhar ou o FHC ganhar, eles tanto faz. É tudo isso. a mesma coisa. O Brasil E foi instaurado o esquerdismo mundial, aqui dentro do Brasil. Isso acontece a mesma coisa no meio evangélico. Eles Não colocaram o vírus na família. Tudo ali. Na noção de família, na noção de É, gênero, na noção tudo. de religião. Ecológico, vegano. Então, se você for para batista, pode ir. Se você for presbiteriano, pode ir. Metodista, pode ir. Pode ir para qualquer lugar. O movimento inteiro é um movimento satânico, né? É um movimento protestante, é um movimento que vem do Império Romano, é um movimento marxista, soviético. O sistema é soviético. Todo mundo vive nas sovietes. E o pessoal não percebe isso mais. Eles não conseguem mais perceber. O catolicismo, então, é uma aberração absurda, né? Então, outro dia eu deixei um link para os irmãos examinarem todas as ordens católicas que existem. Aquilo ali é um absurdo. Aquilo ali... Tem gente ali dentro que entra em briga uns contra as outras ordens, mas não importa. Na história, uns já mataram outros de outras ordens, não importa. Está lá o movimento funcionando, né? Entende? Então, a questão, irmãos, do bem e do mal, ela não pode ser deslocada do Criador. Ela não pode ser. Então, Jesus disse assim para aquele homem: você tem que tomar muito cuidado, porque as coisas que você acumulou na terra, coisas, como que alguém pode querer acumular coisas? Quer dizer, tudo que existe, ela deve funcionar dentro de um projeto chamado em Efésios de eterno propósito. Tudo que nós lutamos, tudo que a gente batalha, precisa para que o significado correto aconteça, no sentido da estruturação da vida de quem luta nisso, que somos nós, nossos filhos. Precisamos estar mantendo o norte da palavra de Deus, para que as coisas que estão existindo ao nosso redor, elas cooperem para o bem, elas estejam no andamento que Deus quer dar a esses bens, ao que de fato pode ser bom. Precisa ser mexido por nós de tal maneira que aquilo resulte em bem, mas um bem de Deus. Não um bem que a gente diga que é bom. Senhor, o que tu queres que a gente faça com os dons que a gente tem? Senhor, o que tu queres que a gente faça com a vida que a gente tem? Com os recursos que a gente tem? Né? Quer dizer, tudo que existe, Jesus está dizendo para aquele homem, tudo que você acumulou para ti mesmo não adianta de nada. Porque agora tu vai para o céu, meu caro. E tu vai comparecer diante de Deus. E a tua vida, que foi inteira dedicada a coisas, em relação à eternidade mesmo, você não fez nada. Quer dizer, a eternidade então, ela está ligada com aqui.
da forma como a gente lida com as coisas aqui. A eternidade, não é que tu ganha salvação ou perde salvação, não é isso. É que uma pessoa, ela tem responsabilidade eterna. Ela tem. Uma pessoa tem responsabilidade eterna. Ela vai responder pela sua vida. Seja cristão ou não. Entende? Ah, o ateu aí faz o que quer. Façamos o que nós vamos querer fazer. Que a gente vai morrer mesmo, não vai dar em nada. Vai dar sim. Ali naquela hora que Jesus chamou aquele homem lá, a gente não tem histórico se ele era cristão, se ele não era cristão. Ele ia prestar conta do absurdo de vida que ele viveu. Onde é que é esse? Tem que pegar aí, depois lá naquele texto lá que Jesus fala assim: esta noite te pedirão a tua alma. Tem que pegar numa chave bíblica aí e ver. Depois eu acho para ti, né? Mas o que acontece é essa questão é seríssima para o ser humano como gente. Por exemplo, a escatologia das coisas termina nas coisas, gente. Termina nas coisas. Uma pedra serviu como pedra. Maravilha. Começou como pedra, terminou como pedra, foi glorificada como pedra. Um cachorro começou como cachorro, terminou como cachorro. A glória dele é cachorro, foi feito como cachorro, é cachorro, pronto. Não vai responder além disso. Um pé de figo que tinha que produzir figo, não produziu. Jesus foi lá e falou assim: seca. Juízo veio antes para aquele pé de figo, mas Jesus fez isso porque Ele é o Senhor. Ele quer mostrar para as pessoas que há responsabilidade em tudo na terra, gente. Tudo, né? A responsabilidade é tamanha que se a pessoa operar no mal, não vai dar em nada, mesmo nessa vida. Entende? Se a pessoa operar dentro da estrutura maligna ou daquilo que é errado, que é mal, não vai dar em nada. Entende? Ele pode até conquistar a coisa, mas a coisa em si não é nada. É isso que Jesus tentou ajudar aquele cara a perceber. Ah, eu tenho um monte de coisa, eu consegui isso, aquilo. Não é nada. Então, qual é a dimensão que daria à pessoa a percepção exata do que tem valor? Né? E de como se lidar com isso? É só Deus. Então, o povo de Deus, ele foi tocado pelo Senhor, foi chamado, né, a sair dessa situação estática, né, que é essa malignidade toda que envolve a gente na morte. A gente foi tirado, e uma vez tirado, a gente precisa acertar o norte do nosso conhecimento, do nosso ser, da nossa mente, da nossa vida, modo de andar, modo de viver, caráter, tudo, né? E Deus faz isso, né? Ele mexe nessa dimensão aí com a gente, né? Lá em Gênesis 6 também, a gente vai ver uma situação e assim, irmãos, Gênesis 6 diz assim, ó, lá no versículo 3, o Senhor, ele disse assim: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal. Quer dizer, a vida do ser humano, ela tem, sem Deus, uma condição apenas de centralidade nele mesmo. É egocêntrica, né? É egocêntrica, é centrada no próprio homem. Não tem condição de ter uma relação e visão da verdade de Deus. Não tem. Ela é parcial. Ela é totalmente tão parcial que ela não sai do lugar. Do ponto de vista de Deus, a carnalidade conduz a pessoa a nada. Àquela vanidade de Eclesiastes 1. É um vazio, é uma vanidade, é uma estática. O único que move a história, o tempo, o espaço e a eternidade é Deus. É Ele que move tudo. O mover eterno, ele não está no ser humano. Se o mover eterno é Deus, sem Deus é uma morte. É estático. O que o morto faz? Não faz nada. Ele fica ali, estático naquele lugar, sem fazer nada, por mais que ele faça alguma coisa.
É um paradoxo real que Deus apresenta ao ser humano. Você está fazendo, agindo que nem um louco, por isso que Provérbios perguntou, o pregador perguntou, né? De que adianta o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do céu? Não adianta nada. Na realidade dele com gente, na escatologia de pessoa, a escatologia da pessoa, ela impulsiona o ser humano para a eternidade. Ele não pode viver sem Deus. Ele está andando dentro da morte, caminhando dentro da morte, correndo que nem um desesperado, e está no mesmo lugar, né? E se enganando com as coisas, satisfeito, como disse, eu acho que o Guimarães Rosa num poema dele, o animal satisfeito dorme, né? O animal satisfeito dorme. Quer dizer, o homem chega ao ponto de parecer ele tem umas características animalescas, né? Animalescas. Ele fica assim, satisfez ele dorme, quer dizer, ele para, ele não faz mais nada, ele fica ali, né? Isso dá para ver até nessa vida aqui. Quanta gente que pela satisfação das coisas ele para, né? Se ele tiver, vamos dizer assim, tudo que ele acha que ele tem que ter, ele para. Ele fala, não vejo a hora de não fazer nada. Isso é um absurdo. Como pode? Isso é um suicídio, né? É um intelectualcídio, é um espiritucídio. É uma coisa, um sídio, alguma coisa desse tipo, né? Autocídio, coisa de louco. Então, aqui no Gênesis 6, 5, diz assim que viu o Senhor, né, a maldade de todo o coração humano. Viu o Senhor a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal. Olha só, irmãos, que terrível negócio desse. Continuamente mal todo o desígnio do seu coração, né? Então, o modo de viver desse tipo de humanidade era tão desgraçado, e a operação, havia um comunismo aqui. Isso é um comunismo, né? É um comunismo na iniquidade, na maldade, a maldade, no caso, não é que eles estavam matando todo mundo aí pela terra, não é isso. É que eles estavam fora do bem de Deus, né? Daquilo que é bom. Aquilo que é bom de Deus, ele vai produzir movimento eterno. Você vai estar se movendo na eternidade, mesmo aqui no espaço, no tempo, na história. Nós queremos que nossos filhos aprendam a andar na eternidade. Eu quero que meus filhos aprendam a andar na eternidade. Eu quero aprender a andar na eternidade, cada dia que passa. Porque esse é a escatologia humana. Ela não está limitada no espaço, tempo e história. Ela acontece a eternidade já. Por isso que Jesus disse que se nós concordarmos na terra, aquilo terá sido feito no céu. Quer dizer, há um elemento de ação conjunta entre o céu e a terra, o tempo, o espaço, a história e a eternidade, com base na sinfonia, na concordância, né? Na concordância entre nós das coisas de Deus, do bem de Deus, né? Do bem de Deus. Então, em Romanos 12, então aqui em Gênesis, né, irmãos, tem que tomar cuidado, porque essa coisa cósmica do mal, mesmo assim, não anula a grandeza do bem de Deus, não anula. Aqui diz que o coração do homem em toda a terra era mau continuamente. Eu creio que João 3,16 é um contraponto maravilhoso sobre esse texto aqui. É um contraponto maravilhoso. Porque aqui, se o coração do homem era mau continuamente, em toda a terra, porque o dilúvio veio em toda a terra, né?
Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, isso chama atenção para nós de que há um chamado de Deus em Cristo, há um chamado de Deus em Cristo para a gente amar o mundo de tal maneira também. Nós precisamos ser o povo que ama o mundo de tal maneira. Quer dizer, nós precisamos entender que Deus não chama a gente para odiar aquilo que Ele criou. Não chama. O diabo não é dono do mundo. O ódio que o diabo instilou no coração do ser humano pelo mundo, por isso que ele destrói tudo, destrói até o ser humano, não é para fazer o crente odiar o mundo. Nós não podemos odiar. Nós temos que amar o mundo. Né, pastor? Hein? A A compaixão em Cristo. Em Cristo. Então, ao perceber, Jesus, quando percebe o mundo assim, ferido do jeito que está, né? Ferido do jeito que está, ele continuou amando e amou mais ainda. Entende? Então ele olhou para o mundo do jeito de um criador, do jeito de um autor. Não do jeito, por exemplo, de um riponga que fica escatologizando a natureza, do jeito de desses caras ecológicos aí, que messianizam a árvore, o fruto, a natureza. Não é isso, não. Não é para a gente ficar adorando a natureza. Não é João 3,16 não quer dizer isso, não. Quer dizer que nós temos que ter o olhar de Cristo, que olhou para algo que Ele criou, que pertence a Ele, que está ferido, que está machucado, mas é dele, e Ele amou, e Ele ama. Quem é que poderá amar esse mundo do jeito que Deus amou, se não for nós? E eu já vi muitos crentes dizendo assim, que mundo tenebroso e terrível, eu não amo nada aqui, mas não pode ser assim. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho. Então o amor nosso para com aquilo que tudo que Deus fez, está na forma que Deus amou esse mundo em Cristo. Em Cristo, e no modo como Cristo andou e cuidou das coisas. E cuidou, agora, Ele foi atrás das pessoas. Então, a centralidade do nosso coração, na centralidade do amor de Deus, significa que nós vamos procurar as pessoas, que é o alvo de Deus, para alcançar corações de pessoas, de que estão aí na terra, né? Esse é o alvo do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, pode ser que perto de nós, em algum lugar, existam pessoas, e tem mesmo, e elas estão ali, sendo tocadas por esse amor de Deus que está no nosso coração, que vai vê-las com o mesmo amor de Cristo, para que elas possam ser tocadas e alcançadas, e só assim elas vão ser tocadas e alcançadas, né? Quando tem uma pessoa de Deus que ama como Jesus amou, né? Ama viver aqui com o propósito certo, na maneira correta, né? Entendendo o bom de Deus, o bem de Deus. Isso precisa passar também por aquela palavra que Jesus disse assim: não dê pérolas aos porcos e não entregue o que é santo aos cães, porque se vocês continuarem fazendo isso, vocês vão ser mortos por eles. Olha só, essa palavra de Jesus é muito importante. Quer dizer, nós somos advertidos que nessa condução da nossa vida, a gente tem a visão dos dois lados. Quer dizer, as pérolas, a palavra de Deus, tudo aquilo que é de Deus, tem tipos de pessoas que não querem essa palavra de jeito nenhum. Eles não querem. Eles não querem saber dessa palavra. E se você continuar falando essa palavra para essas pessoas, você vai ser tripudiado.
você vai ser ofendido, você vai ser ferido e talvez até morto. Jesus está dizendo isso. Agora, tá bom, a palavra de Deus dá para ter um contraste fabuloso, vamos dizer assim, muito grande, com o porco, com o chiqueiro. Se você olhar lá num chiqueiro e achar, por exemplo, olhar lá dentro e ver um colar de pérolas, ou mesmo que for uma pérola, você vai diferenciar uma pérola do que aquelas lavagens que estão lá, né? Ali tem um tesouro, ali tem, né? Você vai diferenciar, ali tem um diamante, ali tem uma nota de $100. Você vai olhar uma nota de $100 dentro de um chiqueiro, você vai diferenciar, aquilo é uma nota de $100, isso aqui é lavagem. Eu vou tirar dali aquela nota, eu vou tirar dali, né? Então, um pacote de nota de R$100 lá, você pode pensar que algum bandido perdeu ali, mas não é isso, é uma comparação só, né? Tem um valor diferenciado mesmo, né? Então, agora, imagina a palavra de Deus sendo tirada desse contexto e sendo levada para um outro contexto. É o que Jesus está dizendo ali também. A palavra de Deus, então, ela vai ser levada para um outro contexto, em um contexto tal em que tem muita coisa boa, vamos dizer. Tem muita coisa boa. Tem muita gente boa, que não é igual aos porcos, não é igual àqueles cães, né? E porcos e cães não é posição geográfica, viu, irmãos? Não é posição geográfica, é coração. Pode ter muita gente rica e muito bem vestida que é um porco, que é um cão, entende? Como pode ter muita gente num lugar sadio, assim, que outros lugares que compreendem, que gostam das coisas certas, e pessoas sejam muito pobres e não tenham quase nenhum recurso. Pode ter. Na verdade, Jesus disse que é no meio dessas pessoas é que vão estar o maior tipo de gente que vai querer ouvir a palavra do Senhor. Até Jesus chegou ao ponto de dizer que dificilmente um rico entra no reino dos céus. Dificilmente. Né? Porque o coração dele está atolado dentro das coisas. As coisas tomaram ele como uma divindade. Toma alguém. Né? Então, essa é uma advertência séria. Mas, no entanto, quando você estiver com as pérolas, com a palavra de Deus, num ambiente que ela é acolhida, tem outro problema. Né? O problema nesse lado é que muita gente vai ser joio. Sabe o que é joio? É muito parecido com o trigo. Jesus falou isso. Vai ter muita gente que vai estar andando no meio do povo de Deus, parece povo de Deus e não é povo de Deus. Tem essa luta. Né? Até mesmo no dia do juízo, Jesus disse que vai chegar gente até no dia do juízo. E vai chegar para ele, na frente dele, e dizer assim: olha, Senhor, lá na terra nós expulsamos demônios em teu nome. Nós fizemos maravilhas em teu nome. Nós pregamos tudo sobre o Senhor. Aí Jesus simplesmente vai dizer: eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Pensou? Então, essas advertências são advertências de Deus, que devem caminhar junto conosco na caminhada do bem de Deus. O único que pode dar a nós discernimento de bem e de mal, né, de certo e de errado, e direcionar o norte da nossa mente é Deus. Né, irmãos? É Deus. Por isso que está em Romanos 12, né? Romanos 12. Olha só. Lá em Romanos, no Novo Testamento, é um clamor que tem aí. Né? É um clamor. Ele fala para nós, assim, povo do Senhor. Romanos 12, olha só, 1 e 2. Fala assim, ó: eu peço, meus irmãos, eu rogo, é um pedido profundo, né? Que pelas misericórdias de Deus, pelas misericórdias de Deus. Misericórdia
é uma palavra muito preciosa para nós. Rogo-vos, pois, irmãos. Quer dizer, aqui ele está falando para o povo de Deus, para aqueles que foram resgatados por Cristo, né? Para gente que pertence ao Senhor. Então ele vai usar a palavra misericórdia, né? Que a gente precisa compartilhar sobre essa palavra um pouquinho aqui. Aqui. Bom, vou tentar transmitir isso aqui. É algo que Deus nos ajude a perceber sobre a palavra misericórdia. Pois bem, a primeira parte da palavra misericórdia está em... Deixa aberto aqui também em Romanos 12, mas vamos abrir Lamentações 3. Lamentações 3. Lá perto de Jeremias, logo depois de Jeremias, né, vamos dizer que indo mais para o final do Antigo Testamento, mas mais para o final. Lamentações 3. Veja aí, acharam, irmãos? Versículo 22 e 23. É um texto, se for ver, muito conhecido e muito precioso para o povo de Deus. Olha só, ele diz assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha que coisa lindíssima, né? Porque as suas misericórdias não têm fim. Aparece 2 vezes a palavra misericórdia aqui, mas na verdade são 2 palavras diferentes. E elas, diz aqui no 23, ó, renovam-se cada manhã. Tá vendo? Grande é a tua fidelidade, ó Deus. Que coisa lindíssima. Irmãos, esse é o bem de Deus. O que é bom de Deus é a misericórdia do Senhor. Eu acho que o texto áureo da misericórdia do Senhor, o que mais fala em misericórdia é o Salmo 136. Porque o Salmo 136, cada versículo aparece a palavra. Fidelidade perante a nós. Fidelidade dele perante ele mesmo. E conosco, para conosco. A fidelidade de Deus é perante ele. Então, ele é fiel por causa dele. Para conosco. Ele usa dessa misericórdia e é fiel em usar essa misericórdia, porque ele jurou por ele mesmo, né? Não tem nada em nós nisso aí. Tem sermos alvos, povo dele, alcançados por ele, da misericórdia. Agora, a palavra misericórdia, aqui no 22, a primeira palavra misericórdia, é uma palavra que significa amor, ternura, bondade, benignidade, lealdade, dedicação. Então, a dedicação do Senhor, a bondade do Senhor, a lealdade do Senhor, né? O amor do Senhor, a ternura do Senhor. Olha só, tudo isso do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Entende? Então, Deus tem esses sentimentos que são ações. Esses sentimentos são ações. Por exemplo, quando a gente fala eu amo você, ele não é compreendido se não tiver uma ação. Porque o amor, ele não é algo teórico. Você não pode dizer assim, eu amo você teoricamente, platonicamente. Tem gente que fala amor platônico. Não existe amor platônico. Existe, no caso do Platão, uma psicopatia. Que ele tinha um sentimento lá no coração dele, egocêntrico, que tinha um interesse para satisfazer ele mesmo. Isso é amor platônico. É um egocentrismo absoluto, em divinização de si mesmo. Não tem nada de amor. O amor
ele causa um impacto tão grande que não permite que a gente seja destruído. Ele é ação pura. Entende? Ele causa uma ação pura todo o tempo, eternamente. Isso é impressionante. Agora, a segunda palavra misericórdia aqui, o hebraico traz outra palavra que vai nos mostrar mais um pouco dessa ação do Senhor em nós. Essa outra palavra que aparece aqui, que é outra palavra, né, significa útero. Já pensou? Mas Deus quer dizer que Ele faz de nós um envolvimento em nós, como se a gente estivesse dentro de um útero dele. É a segunda, né, misericórdia? É, a segunda vez que aparece a palavra misericórdia. É como se ele estivesse dizendo assim, é como se você estivesse dentro do útero da tua mãe, você está protegido ali no lugar mais protegido do universo. A criança, no caso, o bebê. É um lugar muito protegido, onde ele tem a quietude, ele tem o carinho, ele tem o alimento, ele tem a bondade, ele tem o amor. Deveria ser assim, né? A mãe está gerando dia após dia, está acontecendo a vida, que ela, a verdadeira mãe, jamais quer que seu filho morra. Não é assim, ela não quer, né? Claro que o mundo de hoje está tão terrível que a gente vê até na lei do país quase sendo aprovado, ou está pelo menos tramitando. Como que pode tramitar uma lei dessa para permitir oficialmente a matança de crianças dentro do útero das mães? Mesmo assim, você tem a pílula do dia seguinte, que são as pílulas do aborto, da matança de criança, para aquelas meninas de 12, 13 anos que acham que ficaram grávidas, correm no posto, ninguém pergunta nada. Se ela chega lá e fala assim, eu quero a pílula do dia seguinte, eles vão dar sem perguntar nada, por lei ela é protegida. Ela leva, bebe aquilo, toma aquilo, mata aquela criança que está lá dentro, que já está fecundada, que já existe, que já recebeu a vida, e ela é morta, assassinada naquele momento, né? Então o hediondo desse mundo é muito grande, né? Mas Deus não aborta a gente de jeito nenhum. Nunca. A palavra aqui, útero, nessa palavra misericórdia, ele fala, eu tenho vocês dentro do meu útero, e eu estou guardando vocês comigo. Só que é um útero de Deus, do eterno Deus. Você está guardado, é o Espírito Santo que te envolve. Você está batizado no Espírito, tu está envolvido, tu está guardado. Ele vai te levar assim protegido até você nascer lá nas mãos de Cristo. É isso que vai acontecer, que fala em Efésios 1,14. Que você está sendo levado até as mãos de Jesus. Você vai ser entregue no céu. Não tem nada que pode tirar isso mais. Não tem nenhum poder. Isso é chamado de misericórdia. Misericórdia é isso. Misericórdia do Senhor é isso. Essa segunda palavra também significa afeição. Significa delicadeza. Deus trata conosco, com seu povo, com delicadeza. Ele trata conosco, também significa a palavra carinho. Essa palavra significa os lugares mais profundos da sede das afeições, dos cuidados quentes e macios para a vida. Olha que definição! Os lugares quentes e macios para a vida. Deus faz isso conosco. Agora, quando o mundo nos maltratar, irmãos, quando o mundo fizer de nós como fez com Cristo na cruz, não se iluda com o mundo, não. Não dê a última palavra ao mundo, não. Nunca. Nunca. Nunca dê a última palavra ao mundo. Por mais que ele te machuque, por mais que o mundo zombe de ti, por mais que o mundo diga que tu não vale nada, que tu isso, que te manda embora, que te apedreje, como apedrejaram a Estevão, quando ele estava morrendo lá no chão daquela cidade, a poça de sangue, de tanto sangue que já tinha escorrido, e ele olhou para o alto e viu Jesus se levantando do trono, estendendo a mão para ele e dizendo, vem cá meu filho. Entende? O mundo não tem a última palavra.
Nunca ele vai ter. E esse mundo maldito que está aí, do jeito que está aí, ele não é o mundo de Deus. Que Deus chama a gente a amar o mundo de tal maneira, né? Que a gente anda aqui como Jesus andou. E o mundo vai sentir a ternura de Cristo através da tua vida. Teu filho vai sentir o calor macio de Cristo. O teu marido vai sentir, o teu próximo vai sentir. Pode ser que ele não ame isso, pode ser que ele não queira, mas é assim que Deus vai quebrantar a barreira terrível do pecado e da dor que está lá naquele coração. É assim que Deus vai quebrar, não tem outro jeito. E Deus vai fazer isso. Pode não ser na tua geração, pode ser numa outra. Como uma pessoa estava dizendo aqui, eu estava conversando com ela, ele diz assim: eu sou tão grato a Deus por eu estar em Cristo, porque eu sei que quem orou por mim, tempos e tempos, foi a minha avó, que ela era cristã e orava todo dia por mim. E hoje eu sou de Cristo, porque ela orava e não parava de orar, né? E foi assim que eu fui ao Senhor, eu sei, e é assim mesmo, né? Enquanto ele não era cristão, naquele tempo que ele via aquelas ações daquela mulher idosa orando lá no quarto, ele zombava, achava que não era nada. Uma mãe, né? Uma filha, um filho, uma esposa pelo seu marido, né? Um marido pela sua esposa. Precisamos cada dia exercer essa função do Senhor, e Deus vai abençoar, e Ele está abençoando, e Ele está conduzindo a gente nessa graça, né, irmãos? Bom, irmãos, então Romanos 12, agora na conclusão aí, né, Romanos 12, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas, está vendo o plural aqui? Pelas misericórdias, isto é, aquelas duas misericórdias que fala Lamentações, essas duas. Eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor. Que coisa lindíssima! Que apresenteis então o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável. Que coisa mais preciosa é isso, né? Poder dizer: Senhor, eis aqui o meu corpo, que tiver que ser. Vamos indo juntos. Essa aqui é a bênção. Esse é o certo, esse é o bem, né, de Deus. Olha, isso sim, ele fala aqui, é o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é culto. Isso é que é culto, né? Deus está cuidando tanto assim de você, você pode entregar teu corpo. Agora, e vocês não tomem a forma desse século, desse mundo. Não tomem. Não se deixe moldar pelas filosofias e ideologias desse mundo, né? Mas transformai-vos. Então, porque o mundo é estático. O mundo ele vai só conduzir você a nada. Agora, transformai-vos pela renovação da vossa mente, que aí então é uma renovação dentro do mesmo. O mundo que apregoa, que ele muda a cada momento, que tem novidade nenhuma. Mas o mesmo de Deus é o mesmo eterno. E que você vai se renovar cada dia. Isso sim é renovação, né? Cada manhã, cada momento, a sua mente vai experimentando, como diz aqui, qual seja a boa, aí é o bem de Deus, tá vendo? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é um contraste com o Éden. Porque lá no Éden a pessoa percebeu uma árvore que era boa, agradável e perfeita para ela. E ela caiu na desgraça. Mas aqui está o contraponto da maldição do Éden. A entrega de vida a Cristo, o caminho com Cristo e a mente renovada no Senhor, a gente vai experimentar de fato aquilo que é bom, agradável e perfeito da parte de Deus, né, irmãos? Bom, irmãos, acho que agora é só a gente orar, né? Depois a gente vai continuar sobre esses pensamentos, né, no Senhor. Senhor querido, Senhor, nós estamos juntos, a tua família, lá em São Paulo, lá em Campinas, lá em Nova York, aqui no Brasil, em vários estados, em várias cidades, nós estamos juntos, Senhor, por causa da tua bondade, das tuas misericórdias. O Senhor tem nos guardado. Senhor, nós estamos aqui
diante de Ti, querendo muito, Senhor, cada manhã, cada dia, experimentar de fato essa relação eterna com o Senhor. Abençoa-nos agora na celebração da pessoa de Cristo, que nós ceiamos, que nos guarda, que nos redimiu e que é aquele que tirou o pecado da nossa vida e que nos transformou a vida e que nos levou para o Teu reino, Senhor. Nos tornou Teus filhos. Nós estamos aqui para celebrar o Senhor Jesus, a pessoa que lá naquela cruz, o Verbo que se fez carne, que ali esvaiu-se em sangue e entregou a sua vida. E um dia, Ele mesmo, há de abrir esse céu que nós olhamos aí de vez em quando para cima e vai então aparecer em glória e em poder. Senhor, todo mundo vai cair de joelhos, Senhor. Mas, ó Deus querido, alguns para o terror eterno. E nós, desde agora, dando graças, Senhor, porque há de chegar aquele dia para a nossa alegria eterna, Senhor. Eis aqui nossas vidas e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu vou pedir que o Felipe, pode entregar, Felipe, o pão e aí o suco, e nós vamos continuar, né, fazendo o que o Senhor falou para a gente fazer, né, irmão? E uma coisa o Senhor disse em Apocalipse, né, irmãos? Que o mal, ele só vai durar enquanto tiver espaço, tempo e história. Depois acabou. Não vai ser, não é eterno. Ele faz parte das primeiras coisas que vão ter passado, né? E então, o filho pode trazer aqui, por favor. Não se preocupa, filho. Faltando. Tá faltando? Pode pegar lá então. Tá, faltou um. O Lipe vai lá buscar. Enquanto o Lipe pega lá, nós... acho que faltou um, mas bem, ele pega lá. E então, né, irmãos, o mal não é eterno. Lá em Apocalipse, o Senhor disse assim, aquele dia, quando Ele vier, né, Ele há de enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais pranto e nem dor, né, não haverá mais morte, né, porque as primeiras coisas já passaram, né? Então a gente tem uma continuidade, uma escatologia, né? E uma revelação dessa escatologia, dessa continuidade eterna, né? Obrigado, filho. E assim, como Mateus registrou, né, lá no capítulo 26, estamos aqui juntos, e junto com os irmãos também, em toda a parte que estamos no Senhor. Jesus disse assim, Ele abençoou, né, aquele pão. Vamos dar graças. Querido Senhor, nós estamos dando graças. Todos nós aqui nessa cidade, em outras cidades, nós estamos dando graças, Senhor. Porque de fato, na simplicidade de um pão, do mesmo pão que nós nos alimentamos assim em comum, Senhor, nós estamos querendo dizer para Ti que és o pão da vida. Nós nos alimentamos do Senhor. Somos gratos, Senhor, porque esse pão é o pão da vida, o pão eterno que és Tu. Então nós estamos dando graças e fazendo o que o Senhor falou para a gente fazer como família, estarmos juntos, reunidos como Teu povo, celebrando o Senhor. Então, a gente está agradecendo em nome de Jesus. Amém. E assim Jesus deu graças junto com eles, e Ele disse assim, tomai, comei, isto é o meu corpo. E como Ele ensinou, vamos fazer.
Senhor querido, assim nós estamos ceando no teu bendito nome. Amém. Irmãos, Jesus então, junto com eles, ele pegou o cálice e mais uma vez juntos eles oraram. Querido Deus, o teu evangelho, Senhor, que é Cristo, a tua palavra, que é Cristo, é puro e simples. Continuamos a caminhar e por tua misericórdia e graça, nós vamos seguindo até o teu dia, Senhor. Obrigado, Senhor querido, por nos lavar com a tua vida, Senhor, por fazer aquela obra de redenção que aconteceu dentro do tempo, dentro da história, dentro do espaço ocupado aqui. O Senhor tomou a forma, se encarnou, tomou a forma de pessoas e lá naquela cruz se tornou o Cordeiro de Deus. Senhor, nós estamos aqui dando graças. O teu povo que foi autorizado por ti a celebrar o maior acontecimento que jamais aconteceu, o acontecimento da obra da redenção, Pai, operada pelo teu Filho Jesus. Assim nós estamos agradecendo e orando em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus então orou com eles e ele disse assim: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, mas o vinho novo, lá no reino de meu Pai convosco. Então, irmãos, como Jesus fez, vamos fazer. Senhor, o teu povo, mais uma vez, dentro da tua autoridade com que nos autorizaste a fazer assim. Desde aquele primeiro dia que o Senhor começou essa celebração, até aquele último dia, quando nós estaremos contigo lá no céu. Agora, obrigado, viu? Agora, nesse momento, nós estamos nesse período aí que antecede. E por isso nós celebramos o Senhor e o que acontecerá, que é aquele dia que a gente vai estar junto no céu contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Está bem, irmãos. Estamos juntos, né? Que o Senhor continue abençoando. Obrigado, viu? Obrigado. Muito bem. É a comunhão no cumprimento. Irmãos queridos, que Deus guarde cada um. Olha, ainda a Nancy não pôde estar aqui porque ela estava gripada lá bastante, né? Então ela não pôde e ela ficou lá para evitar de ter alguma possibilidade de contágio, né? Mas estamos aí orando e minha mãe, talvez sexta-feira, né, mãe? Sexta nós devemos ir para Campinas, vamos ver. E bom, mas foi muito bom ter estado aqui nesses tempos, todo esse período, né? Amém. E vamos seguindo. Deixe-me dar um oi assim para todos. Ali, aqui está o Samuel, né? Ali, a irmã Heloísa. Lá estão os irmãos Daniel, Catiane logo ali atrás, o Samuel de novo ali fazendo um oi, com o Felipe e a minha mãe, né? Está aqui hoje, né? A Nancy está lá no quarto e os amados irmãos estão aí. Bom, queridos, vamos lá, que tem uma sequência de bolachas. Né? Ei, amigão! Deus abençoe, viu? Qualquer oferta pode ser entregue ali e que o Senhor nos conduza, né? Na sua graça e paz. Vamos ficar firmes. Né, irmãos? Deus abençoe, irmãos queridos. Meu filho. Deus abençoe. Heloísa, Deus abençoe. Fica firme. E aí, fazendo uma
alguma farinha? Vem juntar os brinquedos, ó. Deus Vem abençoe. juntar os brinquedinhos agora. Ajudar a mamãe. Pode ajudar a mãe? Agora é a sessão de guardar. Deus abençoe. Amém. Vamos ali, tem acho que umas bolachas. Pois é, acho que conseguimos transmitir agora, acho que sem interrupções. Deu aqueles problemas no começo, mas acho que tudo foi bem. Opa, nesse final, né, irmão? Ajudar o brinquedo. Deixa eu chegar aqui assim. Pois é. Mas primeiro ajuda. Os amados irmãos estão aí, deixa eu ver. Fazer um tchau aqui, né, para todos. Amém, Pri, né? Pri que está aí na sua casa. Que bênção, irmão Daniel também, irmão Tiago, Nayef, e todos os irmãos, irmã Ada, né, irmãos na Califórnia, irmãos no Brasil e outros países que de vez em quando acabam acessando, né? Que Deus esteja abençoando toda a nossa caminhada, continuidade. Pri, Deus te abençoe também, né? Acho que logo tu vai para Tubarão, né? E o Cris está lá em Tubarão de férias também. E Deus fortaleça todas essas andanças. Deus abençoe o irmão Daniel, querido irmão, a irmã Célia, né? A irmã Helene, as Anas e também o Danielzinho. E Deus guarde vocês aí, queridos e amados. Deus abençoe também o irmão Luciano, a irmã Virgínia, a Karen e o Gabriel, o Rafael, não lembro. Gabriel lá, né? Não é Manu? Não, outro Gabriel. Tá. Obrigado. Acho que ele chama também Gabriel, esqueço sempre. Mas lá em Paris, Deus abençoe os irmãos lá. E Deus abençoe Tiago, Edson, meu amado irmão. Não sei ainda se o Edson vai estar lá sexta ou sábado, não sei, depende. Se tiver eu vou lá, se não tiver eu vou no começo de maio. Todos os irmãos que vão encontrar com familiares esses dias, a irmã Célia parece que vai ter também um encontro ali da família. Que Deus fortaleça vocês, sejam tempos daquele suave testemunho da graça de Cristo na vida de todos lá, né? E onde todos os outros irmãos também estiverem indo, cada um onde estiver, o André, a Letícia, a Samira. O André está indo daqui a pouco, vai viajar lá para Brasília, vai ter um trabalho lá durante 10 dias, né? Vai lá, vai ficar naquele lugar que precisa tanto das orações. Lá também está o irmão Adalto, lá está a irmã Nair, né? Que Deus abençoe os irmãos que vão estar ali, que estejam se colocando na brecha do muro, né? Que o Senhor esteja abençoando o nosso país, no sentido de que não seja invadido por forças malignas, que nós possamos ter uma vida digna, de humanidade digna, conduzidos de forma normal e natural, na vocação com que a humanidade foi dada pelo Senhor. Não tem nenhuma conotação de transformar nada em coisas celestiais. Simplesmente queremos pedir a Deus uma continuidade digna dentro da nossa nação, para que possamos deixar para nossos filhos, nossos netos, uma construção, né, boa, no bom também de Deus, dentro dessas dimensões, dessa área que a gente pode permitir um povo ser construído, né? E que muitos povos foram construídos assim, nessa base da palavra de Deus, embora muitos deles já estejam esquecidos da palavra, mas em determinado momento construíram assim as suas nações, né? Que seja permitido a nós também, como já aconteceu na Terra, nós também construirmos assim, como o grande sociólogo Max Weber trata dessas nações que assim começaram. Não é proibitivo, na verdade faz parte de uma vocação humana viver as dignidades que o Senhor
permite a gente viver em seu nome aqui na terra, né? Então que Deus abençoe nós nos colocarmos na brecha dessas possibilidades que a maldição tentou entrar aqui, e nós suplicamos ao Senhor que nos dê ânimo, né, coragem, força, para sermos um povo do Senhor nessa dimensão que a gente pensou juntos aqui hoje, né? Vamos seguindo firmes. Deus guarde todos os irmãos em toda parte, queridos e amados, e vamos nos falando, qualquer coisa, vamos nos falando. Peço que orem também por nós, por mim, para que seja dada sempre o cuidado na palavra, que a gente possa andar naquilo que de fato é a palavra e estar tanto buscando quanto ensinando aquilo que de fato é a palavra do Senhor, né? Peço muitas orações dos irmãos para o sustento da obra, que a gente tenha condições financeiras de seguir, e que às vezes as coisas se tornam mais difíceis nas lutas, mas como falamos, estamos sempre olhando para o Senhor, né? Os momentos mais amargos aparecem, mas vamos seguindo na graça do Senhor. Entregamos-nos a todos nós e aos irmãos às mãos e misericórdias do Senhor. Amamos os irmãos, queridos. Deus abençoe todos. Vamos seguindo, né? Então eu vou desligar, e com saudades, em nome do Senhor, né? Fiquem firmes na rocha que é Cristo.